Oi gente, como foi sua virada do ano? Soube que o Réveillon do Rio de Janeiro entrou no Guinness como o maior Réveillon do mundo. E tem uma curiosidade, fogos de artifício têm uma origem chinesa, assim como a abóbora também foi inventada na China. Só que hoje em dia nas cidades chinesas não pode mais se soltar fogos de artifício para proteger o meio ambiente, reduzir o risco de segurança e o medo do barulho da explosão. Hoje só é permitido usar fogos de artifício em eventos específicos com autorização. Mesmo assim, cada vez mais a gente prefere usar drones e luzes como alternativa. Vou mostrar para vocês como foi a virada com drones na China. E se você quiser conhecer a China comigo, em breve vamos ter mais um grupo de intercâmbio com experiências incríveis. Feliz 2026 para vocês! Se gostou do vídeo, clica aqui e me dá um coraçãozinho.